Bom dia lá em casa. Eu queria começar por deixar uma nota. Há uns tempos atrás esteve aqui alguém muito parecido comigo. Não sou eu, ou não era eu. E isto só para dizer que não estou a monopolizar o púlpito. Pronto, deixando de parte agora esta coisa que me pareceu importante. Se repararem, ele era um bocadinho mais gordinho, inclusive. Não fui eu que fiz dieta nos últimos tempos. Acho que já serviu para quebrar um pouco o gelo. Eu gostaria de começar com uma oração. Ó Deus, obrigado porque Tu estás presente, Senhor, em cada momento da nossa vida, Senhor. Ó Deus, obrigado porque Tu não mudas, permaneces o mesmo. O Teu poder e a Tua autoridade mantêm-se, Senhor. Pedimos, Senhor, que Tu possas hoje alimentar nossa alma, nosso espírito, Senhor, com a Tua palavra, que não seja palavra humana, mas que seja palavra que vem de Ti, diretamente de Ti. Possa germinar no nosso coração, Senhor, dar fruto. Possamos crescer contigo, no relacionamento contigo, Senhor. E que esse relacionamento possa extravasar para outros que nos rodeiam. E que possamos ser bênção, Senhor, tal como Tu definiste com Abraão, Senhor. Nós possamos ter também esse compromisso contigo. Abençoa-nos para que nós possamos ser bênção, Senhor. Louvado sejas. O título desta mensagem resume-se em 3 palavras: poder, criatividade e amor. Numa altura em que nós vivemos tempos complicados, difíceis, muitos de nós lidam com dificuldade, privação, alguns desânimo e doença. Eu gostaria que esta mensagem fosse uma mensagem de esperança, de confiança e de ânimo. Gostaria de dirigir particularmente àqueles que se sentem mais vulneráveis nesta altura. A Igreja deve cuidar uns dos outros. Nós somos chamados para isso. E, portanto, esta palavra é apenas um contributo pequenino para isso. Mas eu espero que possa, como disse na oração, germinar, dar fruto, e possa incentivar cada um de nós, dentro das possibilidades que Deus nos dá, a podermos cuidar uns dos outros. Nós vivemos tempos difíceis, mas Deus não mudou, Deus mantém-se o mesmo. Vivemos tempos de escuridão, confusão, as notícias sistematicamente nos bombardeiam com cenários negativos, pessimistas. A economia está de alguma forma limitada, poderá vir a colapsar, há muita gente desempregada, mas Deus não mudou. Deus mantém-se o mesmo. Este é o nosso Deus, aquele que continua no controle de todas as coisas. Deus mantém as suas características intactas. Foi sensivelmente há um ano que a OMS decretou a pandemia mundial, todos nós nos lembramos, foi a 11 de março. E pouco depois, Portugal iniciou o seu primeiro confinamento, já com os efeitos da primeira vaga do coronavírus. Neste momento estamos na 3ª vaga. Ninguém supôs na altura que teríamos tantas vagas, não é? Ninguém supôs na altura que a economia estaria fechada durante tanto tempo. E muita gente tem sofrido com isto. Muitos de nós na Igreja têm sofrido com isto, alguns diretamente, outros indiretamente. Alguns sofreram pela doença, outros pelo desemprego, outros, enfim, por layoffs, por sobrecarga de trabalho.
Mas Deus não está ausente. Deus não mudou e Deus continua a ser o mesmo. E eu repito estas palavras porque são estas palavras que eu quero deixar bem vincadas nesta hora. A Bíblia mostra-nos isso mesmo. Em Tiago 1,17, eu vou esperar um pouco para que lá em casa e aqui possam abrir as vossas Bíblias, mas eu vou ler. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Gostaria de ler também no livro anterior, em Hebreus 13:8. A palavra de Deus diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje, eternamente. São versículos que nós já ouvimos muitas vezes, muitos de nós até os conhecemos de cor, mas nestas alturas difíceis, é nestas alturas que nós devemos relembrar esta verdade, porque Deus continua o mesmo. E portanto esta palavra, hoje, pretende ser uma palavra de exortação para cada um de nós, para a Igreja. Pretende ser uma mensagem de ânimo, de confiança e de esperança. E eu gostaria de alcançar isso de uma forma simples, relembrando 3 atributos de Deus. Do Deus que não mudou, que não está ausente, Deus que permanece o mesmo. E essa tríade de atributos que eu quero referir hoje são o poder, a criatividade e o amor de Deus, sendo que o amor é o maior de todos eles. Gostaria de começar pelos 2 primeiros. O poder do nosso Deus é inigualável, tal como a sua imensa criatividade. Eu acho que a melhor forma de nós podermos ver isso é na criação de Deus. Deus criou um universo, um mundo perfeito, um universo perfeito. Deus tem permitido ao ser humano, através de conquistas científicas, ir compreendendo esse universo, através da criação, da invenção do microscópio óptico composto por Robert Hooke, em 1665, e aqui eu pus uma cábula para não me esquecer. Posteriormente pelo microscópio eletrónico, em 1931. Portanto, isto foram acontecimentos fundamentais para que nós pudéssemos começar a compreender e conhecer melhor as maravilhas da criação de Deus. E estamos na microescala, estamos no processo de compreender as pequenas partículas da criação de Deus. No outro espectro temos a criação a invenção do telescópio, nomeadamente aquele que foi criado especificamente para a astronomia por Galileu Galilei, toda a gente já ouviu falar, em 1609. E assim podemos começar a compreender as estrelas, os astros, os planetas, as galáxias. Hoje em dia muitas das imagens que aparecem na internet, por aí fora, são do Hubble. Há outros telescópios ainda mais potentes hoje em dia. E dessa forma Deus tem-nos permitido conhecer a sua criação. E essa é uma maneira incrível de nós compreendermos o poder e a criatividade de Deus. Então eu gostaria de começar, eu escolhi um site, depois podem procurar também na internet, vamos ver se resulta, que mostra algumas exemplos da criação de Deus, e é curioso perceber a amplitude da criação de Deus, que vai desde a escala antropométrica, a escala do ser humano, aquela com que nós percepcionamos o mundo que nos rodeia de forma natural, mas depois, como eu disse, através do microscópio e depois do telescópio, nós podemos ir conhecendo características incríveis da criação de Deus. A semente de girassol, enfim, a formiga, e cada vez mais, aprofundando cada vez mais a escala, o ácaro, o óvulo, enfim, eu gostaria de parar aqui como exemplo
no fio de cabelo, e aqui eu gostaria de ler um versículo. Nós podíamos escolher muitos versículos que, de alguma forma, revelam a criação de Deus e mostram como Deus já conhecia tudo isto, embora o homem não conhecesse. E a este propósito, eu gostaria de ler o texto de Lucas 12, 7. Eu vou esperar um bocadinho para que todos possam abrir. Diz o seguinte: e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, portanto, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Eu gostaria de reforçar aqui uma pequena parte deste texto, a expressão não temais, pois. Nós vamos pegar nesta expressão mais à frente, mas ela adequa-se à palavra de hoje. Portanto, eu peço que mantenham presente esta expressão. Podíamos agora, se calhar, fazer mais um bocadinho de zoom in e depois fazíamos o percurso inverso nesta viagem interessantíssima sobre a criação de Deus. Consegues, Nuno, aproximar um pouquinho mais? É muito interessante, não é? Nós vamos caminhando no 1 elevado a menos 10, menos 100, menos 1000, ou seja, vamos aproximando-nos a nanopartículas e há sempre alguma coisa nova que Deus criou. Parece que não tem fim. É incrível como é que a criação de Deus chega a este nível de detalhe. Se calhar agora podíamos... Ali está o átomo de hidrogênio, que é o átomo mais pequenino conhecido pelo homem. E agora vamos para o lado oposto, em que podemos observar o nosso sistema planetário, as estrelas, as galáxias. E por aí fora temos ali uma baleia e continuamos a afastar-nos. É muito interessante. Eu acho que isto é um bom exemplo de percebermos, de percepcionarmos o poder e a criatividade de Deus. De facto, é deslumbrante. Obviamente que eu não consigo explicar tudo isto. Eu não sou um cientista. Eu penso que seriam necessários muitos cientistas, porque estamos aqui a trabalhar em muitas escalas diferentes. Para poder explicar em pormenor tudo isto não é o que importa hoje. O que importa hoje é compreender a grandeza e a criatividade, o poder de Deus. Penso que todos nós podemos ficar deslumbrados com estas imagens. É incrível a dimensão, a escala. Como Deus se move desde a partícula mais pequenina até a imensidão de massas. Espero que lá em casa estejam a conseguir ver bem. Nós depois podemos partilhar o site para poderem ver. Ainda não acabou. É o universo observável. Depois disto ainda há muito mais, mas Deus ainda não nos revelou. Para dar um exemplo, o alfabeto português tem 26 letras. Com estas letras nós formamos palavras, com estas palavras formamos frases, uma infinidade de frases, com contextos diferenciados, com características, com conteúdos diferenciados. E os portugueses são pródigos nisso. Nós temos obras de arte incríveis, mas não são só os portugueses. Todas as civilizações têm obras de arte literárias incríveis. Mas, como vimos, todas estas obras de arte são ínfimas comparadas com a criação de Deus. Deus deu-nos esta capacidade de sermos criativos também, mas é ínfimo comparado com aquilo que Deus criou.
Como sabem, muitos de vocês, eu sou arquiteto e eu até coloquei aqui uma nota a dizer que os arquitetos, ao olharem para isto, devem sentir-se profundamente insignificantes e impotentes, porque criatividade é isto que aqui está, aliada a um poder incomparável. Portanto, a criação de Deus é algo que nos permite compreender, e graças a Deus nós podemos visualizar desta forma, para podermos compreender ainda melhor o poder e a criatividade de Deus. Mas revela também o amor de Deus. Embora aquilo que eu creio que mais revela o poder e a criatividade e o amor de Deus, e estou a introduzir agora aqui a terceira característica de Deus que eu quero exaltar hoje, o amor de Deus, eu acho que ela revela-se ainda maior, de uma forma ainda melhor, na vida do Senhor Jesus Cristo. A forma como Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou é a maior expressão de amor que Deus podia ter para connosco. Jesus redimiu a criação caída, redimiu-nos e permitiu que cada um de nós tivesse comunhão com Deus. Gostaria de citar Fernando Pessoa. Fernando Pessoa disse o seguinte: o símbolo é naturalmente a linguagem das verdades superiores à nossa inteligência. O maior símbolo de todos, que é por excelência o símbolo do poder, da criatividade e do amor de Deus, é a cruz. Este é o nosso símbolo, aquele que nós lembramos e olhamos quando queremos lembrar do poder, da criatividade e do amor de Deus. A morte de Jesus Cristo é um ato proposital, um ato intencional e redentor. A cruz revela um ato de poder, de criatividade e de amor. Gostava de lembrar uma expressão que muitos conhecem. Vivemos na altura do fast food e dos super-heróis, etc. Há uma expressão que foi inventada, pelo menos popularizada, por Stan Lee, que se aplica ao Peter Parker. Toda a gente já ouviu falar do Peter Parker, eu creio que é o Homem-Aranha. E Stan Lee popularizou a expressão que refere: com grande poder vem grande responsabilidade. É super interessante, isto é daquelas expressões que tem catchy, as pessoas gostam, isto é super-herói e tal. Mas o nosso super-herói tem uma expressão muitíssimo mais importante. O nosso herói tem uma expressão muitíssimo mais importante. Esta expressão, comparada com a expressão de Deus, como qualquer outra criação humana, é muito limitada. Porque a expressão de Deus é com grande responsabilidade, melhor, com grande poder, vem grande responsabilidade, sim, mas vem o maior amor. Este amor que só Deus, Jesus, podia viver por nós, suportar por nós, revelar-nos a nós. A Bíblia mostra-nos que é impossível estarmos afastados do amor de Deus. E a este propósito eu gostaria de que abríssemos as nossas Bíblias em Romanos 8:39, é outro versículo que muitos provavelmente sabem de cor. Para facilitar eu vou ler também. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, Criador de todo o universo, Deus todo-poderoso, criativo, Deus de amor, é simultaneamente um Deus manso e humilde. E nós podemos escolher vários exemplos bíblicos que nos mostram isto. Eu escolhi um versículo, um texto
em Mateus 11, 28 e 29, que diz o seguinte: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Deus procura um relacionamento íntimo com cada um de nós. Este Deus que é simultaneamente um Deus todo-poderoso, criativo, um Deus de amor, um Deus manso, um Deus humilde, procura um relacionamento pessoal com cada um de nós. Isto é algo transcendente. Nós vimos como Deus criou desde a partícula mais pequenina, observável através de instrumentos auxiliares, como o telescópio eletrónico, como o microscópio eletrónico, ou as coisas de maior de dimensão, enfim, incompreensível à mente humana, verificáveis pelo telescópio, não é? Portanto, este Deus que criou tudo isto é um Deus que, simultaneamente poderoso, muito criativo, tremendamente criativo e amoroso, é manso, humilde e procura um relacionamento pessoal com cada um de nós. Isto é algo que nos deve deixar profundamente animados. Na Bíblia a expressão, e agora gostaria de recordar aquilo que lemos em Lucas 12, 7, aquela expressão que eu pedi para guardarem na vossa mente. A expressão não temas aparece 50 vezes na Bíblia. Eu gostaria de dar outro exemplo onde esta expressão aparece na Bíblia, lendo Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. É nestas alturas difíceis que é importante relembrar estas verdades. É nestas alturas mais escuras que é importante perceber de quem nós somos filhos. Quem é que é o nosso Deus? O Deus de poder, criativo, tem toda a autoridade. O Deus de amor incondicional. O Deus que pretende um relacionamento íntimo com cada um de nós. Um Deus cujo amor nós não, por mais que quiséssemos, não nos conseguimos separar. Este é o Deus que diz: não temas. E gostaria de terminar como comecei. Espero que esta palavra seja uma palavra de ânimo, de confiança, de esperança. Gostaria de, lembrando Mateus 11, 28 e 29, nós já lemos, gostaria de dizer que possamos cada um de nós, tocados por Deus, tocar também outros, da maneira como Deus toca com mansidão e humildade nas nossas vidas. Possamos nós transmitir também essa gentileza e esse amor para outros, aqui na igreja e fora da igreja. Lembrando que há muita gente que está a passar dificuldades, mas que o nosso Deus é o mesmo, não muda e está presente.